Olá, graça e paz. Essa é a 81ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Nessa semana nós terminamos o livro de Esdras, lendo do capítulo 7 até o 10, que é o último, e começamos o livro de Neemias, lendo do 1 até o 8. Esdras, então, capítulo 7, recebe autorização para cuidar da religião local, né? Ser o líder religioso ali em Jerusalém, na Judéia, dentre os judeus que haviam retornado do exílio. No capítulo 8 há uma lista dos judeus que retornaram juntamente com Esdras. No capítulo 8 ainda há um relato da partida deles, né? Com jejum, com levantamento de ofertas, e da chegada deles em Jerusalém. No capítulo 9, Esdras é informado de que há casamentos mistos, né? Ou seja, especialmente a liderança dos judeus casaram com mulheres pagãs. Ele então entende isso um pecado e, como resultado do seu consternamento e da sua orientação, os judeus despedem as suas mulheres pagãs no capítulo 10. Já em Neemias, nós vemos Neemias aflito com a situação dos judeus em Jerusalém, e ele então ora a Deus no capítulo 1. Ele está lá no palácio do rei, né, não está em Jerusalém, mas sendo copeiro do rei Artaxerxes, né, do rei persa, Neemias consegue autorização desse rei para reconstruir os muros de Jerusalém, e ele então sai lá do palácio e vai até Jerusalém, consegue animar o povo, mas encontra oposição de alguns estrangeiros, né, ainda no capítulo 2. No capítulo 3, ele faz uma lista dos que trabalharam na reconstrução juntamente com ele. No capítulo 4, os estrangeiros são Sanbalat, Tobias e Gesem. Eles procuram impedir a obra, colocam obstáculos e tudo mais. E Neemias organiza a defesa, né? Coloca guardas, dá armas para os trabalhadores, para os pedreiros lá que estão lá trabalhando, e escudos também. Capítulo 4. No capítulo 5, Neemias repreende a usura entre os judeus. Então havia o problema externo, né, desses obstáculos, e também havia problemas internos também. Ele começa a tratar disso. E ele, pessoalmente, dá o exemplo, abrindo mão do dinheiro que emprestou para alguns irmãos, para alguns compatriotas ali, e também abre mão dos impostos devidos ao governador. Ele, como governador, podia arrecadar, mas ele prefere não fazer isso porque ele vê a pobreza do seu povo, né? No capítulo 6, Sanbalat, Tobias e Gesem continuam tentando atrapalhar a obra, né? Mas ela é, por fim, concluída. No capítulo 7, há uma nova lista, a lista dos judeus que haviam retornado a Jerusalém. No capítulo 8, o término da obra acontece, ele é celebrado, né? Tem um ajuntamento solene. Esdras, o mesmo Esdras lá do livro de Esdras, né? Que é sacerdote e escriba, lê e explica as escrituras, né? Ou seja, ele é um tal, aqueles doutores da lei que tem no Novo Testamento, né? É um deles. E o povo então se senta, festeja diante de Deus, celebra, come, né? Compartilha alimentos que não tem, recebem dos que têm e tudo mais. E eles celebram a festa dos tabernáculos no final do capítulo 8, né? Uma das grandes festas do calendário judaico, lá da lei de Moisés. Meus destaques para a nossa leitura dessa semana é que, em primeiro lugar, na Bíblia hebraica, esses dois livros, na verdade, formam um só. Há um livro chamado Esdra, que Esdra é considerado o autor, ou pelo menos o compilador de todas essas histórias, né? Então, na Bíblia hebraica é um livro só chamado Esdra. Um segundo detalhe aí que vocês já devem ter percebido é como as listagens têm um papel importante em Esdras e Neemias, né? Nessa semana mesmo, passamos aí por algumas dessas listas, né? Listas dos judeus que partiram, listas dos judeus que ajudaram na construção e assim por diante. Já tínhamos visto algumas listas no começo de Esdras e vamos ver mais listas no final de Neemias de novo. Então, artigos do templo, lá em Esdras 1, nós já tínhamos visto semana passada. Os primeiros que regressaram do exílio, lá em Esdras 2. Agora, em Neemias 7, a mesma lista é repetida. Os líderes que retornaram com Esdras. Aqui em Neemias, ainda veremos na semana que vem os que selaram a aliança, lá no capítulo 10. Depois, sacerdotes levitas que retornaram com Zorobabel, no capítulo 12. Então, são muito importantes essas listas para esses autores. E a gente entende porque
É como se fosse um recomeço do povo de Deus. E assim como Moisés fez o livro de Números, fazendo o levantamento de todo o povo que saiu do Egito e agora estava entrando em Canaã para saber quem era, quais tribos estavam ali representadas, quem eram os seus líderes, o tamanho que cada tribo tinha que ter de território. É como se eles estivessem reencenando tudo isso e retomando na volta a Canaã, né, na volta à Terra Prometida, é como se eles precisassem renovar tudo isso, conhecendo exatamente quem eram os judeus que estavam vindo para tomar conta de novo, tomar posse de novo daquela terra, obedecendo ao mandato de Deus e, portanto, merecendo aí uma consideração especial em relação àqueles que muitos judeus não voltaram. Muitos ficaram lá em Suzã, né, em toda aquela região do Império Persa, e se acomodaram né, fizeram suas vidas por ali, sem voltar para a terra. Um outro detalhe aí é Artaxerxes, né, que aparece lá em Esdras 7:1, é o sucessor de Xerxes, né? Então Xerxes é um imperador persa, e ele teve um filho, teve vários filhos, e um deles, Artaxerxes, foi o que herdou o trono na sua morte, né? Xerxes é o que casou com Esther, né? Lemos o livro de Esther na semana passada. Ele é o rei da Pérsia que casou com Esther. Então, Artaxerxes aqui é filho desse rei Xerxes, que na Bíblia é chamado de Assuero, né? Mas na história ele é conhecido como Xerxes. Então, esse Artaxerxes aqui, lá em Esdras e também em Neemias, é o sucessor do Assuero. Tudo bem? Ele foi rei da Pérsia entre 465 e 424 a.C. Então, faça as contas comigo. Se os judeus foram autorizados a retornar no primeiro ano do rei Ciro, que a gente viu na semana passada, lá no começo de Esdras, né, capítulo 1, versículo 1, a gente viu que era o ano 538, 537, e agora, né, no capítulo 7, versículo 8, diz que Esdras se junta aos que haviam retornado do exílio no 7º ano de Artaxerxes. Então, nós vemos aí um período, né, de cerca de 80 anos entre a primeira leva que saiu voltando do exílio para Jerusalém. Depois de 80 anos é que Esdras também vai retornar com mais um grupo. Então, não foi de uma vez que eles voltaram, eles foram voltando aos poucos, né? E Neemias, no capítulo 2, versículo 1, na nossa leitura aí, vai dizer que ele voltou no 20º ano de Artaxerxes. Então, quer dizer, já tinha completado 80 anos, agora mais 20 anos, em 445, totalizando aí quase 100 anos entre os primeiros que voltaram do exílio e a turma que vai com Neemias, né? Uns 90 anos aí, pelo menos. Um outro detalhe é a proibição dos casamentos mistos, que aparece lá em Esdras e vai aparecer de novo agora em Neemias, né? Os dois enfrentam o mesmo problema, o pessoal casando com as mulheres que não eram do povo de Deus. Essa proibição não era por motivo racista, né? Ou seja, não é uma questão apenas de etnia, né? Eles são de outra etnia e a gente não pode casar. Não, a questão é religiosa. É o reconhecimento de que a mistura do povo de Deus com os pagãos trazia o paganismo para dentro dos seus lares, né? Salomão é talvez o exemplo mais famoso dessa realidade, e esses homens então estão querendo santificar o seu povo, e eles percebem que quando eles escolhem mulheres pagãs, eles estão enfraquecendo esse ímpeto de se separar para Deus e buscar a presença de Deus, né? E é claro, ainda vai ter a próxima geração dos fiéis que vai ser afetada, porque aqueles filhos serão criados por mães que não conhecem o Senhor e, portanto, será uma geração mais fraca ainda, mais infiel ainda, com toda a probabilidade, né? Então, é importante entender as motivações tanto de Esdras quanto de Neemias e, assim, não acusá-los de alguma coisa que não é o caso, né? Um detalhe importante também, Neemias era copeiro, né? Diz lá no texto,
Ele era copeiro real, copeiro do rei. O copeiro era né, não é como hoje em dia nas casas aí de famílias mais abastadas, né? Tem uma copeira que é basicamente uma cozinheira ali que vai auxiliar e vai servir, né? Tal. O copeiro do rei, ele era um membro da corte real, quase que um oficial ali muito importante. Ele tinha a responsabilidade de escolher o vinho que o rei tomaria e de garantir a integridade física, né, do rei, porque ele experimentava, ele provava tudo antes de entregar para o rei para garantir que nada seria envenenado, nada estaria envenenado, colocando em risco a vida do rei. Né? Então, ele acabava ganhando muito prestígio, por isso que ele dependia, o seu ofício dependia da sua confiança. Né? O rei tinha que confiar muito no seu copeiro e, portanto, essa confiança acabava colocando ele numa situação de prestígio e de importância e de influência junto ao homem mais poderoso ali, que era o rei. Né? Então, essa é a posição de Neemias e é isso que a gente precisa entender para ver que um copeiro virou governador, né? O copeiro do rei virou governador. Como assim, né? É só um copeiro? Não. Ele realmente é um homem de confiança do rei. E Esdras era sacerdote e escriba, né? Como eu acabei de mencionar. Ele era da linhagem sacerdotal e ele era um estudioso, um doutor da lei, então ele era um escriba, como aqueles escribas que a gente vê lá no Novo Testamento, só que lá no Novo Testamento eles não reconheceram quem era Jesus, não o aceitaram, né, pelo menos enquanto categoria, e a gente tem uma visão muito negativa dos escribas por causa disso. Né? Os acusa, junto com os fariseus, de serem hipócritas e tudo mais, mas era uma questão específica, né? Esdras era um escriba, porque ele era um grande estudioso da palavra, das escrituras, e, portanto, isso era muito nobre. Agora, nós vemos ainda, né, um último destaque aí, nós vemos ainda que tanto Esdras quanto Neemias dão um grande destaque para a importância de uma liderança fiel. Eles são homens fiéis e conseguem levar adiante a obra de Deus e impulsionar o povo de Deus na sua fidelidade. Né? A fidelidade deles é que vai trazer o povo também à fidelidade. Então, eles são realmente homens de Deus na liderança do povo de Deus. E eles lideram pelo exemplo, né? Um exemplo de piedade, um exemplo de desejo de estar com o povo de Deus, um exemplo de, por exemplo, né, Neemias lá que abre mão dos impostos que ele podia recolher, que emprestou dinheiro para o irmão lá e não quis devolução e tudo mais. Então, tudo isso vai mostrando que eles eram exemplos de piedade, eles lideravam pelo exemplo. Mas, na outra ponta, tanto Esdras quanto Neemias, inclusive para aquelas listas que eles fazem, né, de fulano, beltrano, filho de não sei quem, quantas pessoas e tal, eles acabam também mostrando para nós que não é só a liderança que é importante, não são só os grandes homens que são importantes, mas o povão também. Né? A liderança não faz nada se a população não estiver do lado deles. Né? Então, quando aparecem aquelas listas de personagens lá, a gente pode ler por esse prisma, né? Ou seja, mostrando que toda aquela galera, todo aquele pessoal que de outra forma não teria o menor destaque, né? Não teria o seu nome preservado, mas cada um deles estava fielmente servindo ao Senhor e, portanto, todos eles têm ali o seu lugar quando a lista é publicada. Né? Cada um tem a sua parte, cada um tem o seu papel na obra de Deus. E você? O que você tem feito na obra do Senhor? Você tem sido ativo? Tem sido um líder exemplar? Tem sido um liderado com a mão na massa ali? Espero que sim. Boas leituras e até a próxima semana.